Lei 11.101, no seu início, ela trata de algumas disposições que são comuns a todos os institutos por ela previstos, ou seja, disposições que são comuns à falência, à recuperação judicial e à recuperação extrajudicial. Nós precisamos analisar essas disposições para entender de que forma serão elas aplicáveis à recuperação judicial, que é o objeto do nosso curso. A primeira disposição relativa às disposições gerais, aquelas disposições comuns, está relacionada às inexigibilidades, ou seja, aqueles créditos que não entram na recuperação judicial, aqueles créditos que não estão sujeitos à falência. O primeiro deles são as obrigações a título gratuito. As obrigações a título gratuito estão excluídas dos procedimentos de recuperação judicial e da falência, assim como as despesas processuais, exceto aquelas custas e aquelas oriundas de processos em que a massa falida for perdedora, ou seja, aquelas custas, as custas processuais e os honorários de sucumbência em que houver, em que a massa falida for vencida, né, de acordo com as regras estabelecidas pelo próprio Código de Processo Civil. Posteriormente a isso, a dizer sobre as inexigibilidades dos débitos nos processos de falência e de recuperação judicial, a lei passa a tratar de uma situação bastante importante relacionada à decretação da falência e ao deferimento da recuperação judicial. Nesse ponto, pessoal, houve alteração significativa da Lei 14.112 de 2020, principalmente no que se refere à recuperação judicial. O artigo 6º vai prever, pessoal, portanto, que a partir da decretação da falência e a partir do deferimento da recuperação judicial, pelo menos durante um tempo, as execuções em face do devedor e a prescrição que corre a seu favor ficam suspensas. Essa lei acabou excluindo do caput do artigo 6º a questão relativa às ações. Antes da alteração, a lei dizia que ficavam suspensas as ações e execuções em face do devedor. Esse termo ações foi retirado, mantido apenas os termos execuções. Então, a partir do momento da decretação da falência, suspendem-se as execuções em face do devedor, assim como suspendem as execuções em face do devedor o deferimento da recuperação judicial. Esse é um efeito, portanto, automático à sentença de decretação, previsto pela própria sentença, e um efeito do deferimento da recuperação. A comunicação dessa suspensão é feita pelo próprio devedor em cada um desses processos. A principal finalidade aqui na recuperação judicial dessa suspensão temporária das execuções e da prescrição a favor do devedor é possibilitar uma negociação conjunta entre os credores, possibilitar que todos os credores sejam agrupados e possam negociar em conjunto com o devedor, facilitando o cumprimento de determinadas obrigações. É uma determinação que ocorre, como eu disse, a partir do deferimento da recuperação judicial, que a gente vai entender quando ocorre. A primeira observação que a gente tem que fazer, portanto, é relativa àquela possibilidade da suspensão das ações. Hoje, com a alteração, isso não existe mais. O que se suspende são as execuções havidas em face do devedor, e a gente já vai entender isso daqui, porque se a gente for levar ao pé da letra, antes da modificação, as ações também não ficariam suspensas, porque aquelas que demandam quantias ilíquidas estão excluídas dessa suspensão. A segunda observação está relacionada à questão da proibição de realização de atos de constrição patrimonial, mas mantém a possibilidade de reserva de crédito. O que acontece aqui, pessoal? Nesse caso, mesmo naquelas ações que não estão suspensas ou que não serão suspensas, há uma proibição de realização de constrição patrimonial, a fim de que não haja prejuízo aos credores. Contudo, reserva-se ou mantém-se a possibilidade de reserva de crédito para satisfação de uma obrigação que seja futura. Contudo, pessoal, aqui na recuperação judicial, essa suspensão não é indefinida. Ela tem um prazo definido. Ela se dá por 180 dias. Aqui agora uma novidade importante que pode ser prorrogado nos casos excepcionais. Então, o parágrafo 4º do artigo 6º foi modificado para prever a possibilidade de prorrogação desse período de suspensão das execuções na recuperação judicial. Então, a partir do deferimento, conta-se 180 dias que podem ser prorrogados por mais 180. É o que a gente vai chamar, pessoal, o que a doutrina chama de stay period, que é bastante semelhante ao período de stay do direito norte-americano. Nesse caso, a gente precisa dizer que a jurisprudência já acabava aplicando essa regra de prorrogação dos 180 dias, mesmo sem previsão legal.
principalmente naqueles casos em que não havia culpa do devedor. Agora, a lei é expressa em dizer que a prorrogação ela se dá apenas em caráter excepcional e apenas naqueles casos em que o devedor não for responsável pela demora nas situações a serem resolvidas no processo de recuperação judicial. Nesse caso, pessoal, houve outra alteração no sentido de possibilitar a apresentação de plano alternativo pelos credores caso o devedor não observe o prazo de 180 dias. Decorrido o prazo de 180 dias, não foi possível uma negociação com os credores, o plano de recuperação não foi aprovado, resta aos credores uma possibilidade de apresentar um plano alternativo. Isso não havia na legislação anterior. Anteriormente, não aprovado o plano, o juiz deveria, de plano, decretar a falência da empresa. Nós vamos falar disso um pouco melhor. Mas, no caso de apresentação de plano pelos credores, esse prazo de 180 dias se renova. Então, eu tenho aquele prazo inicial automático ao deferimento da recuperação judicial. Caso apresentado um plano alternativo pelos credores, há novamente a suspensão das obrigações pelo prazo de 180 dias. Alguns casos, em alguns casos, essa aplicação não se aplica. Essa previsão de suspensão das execuções e das prescrições não se aplicam. E o primeiro deles está relacionado às demandas ilíquidas, aquelas demandas em que não há ainda a determinação do valor devido. Essas continuam a tramitar, certo? Essa previsão é do parágrafo 1º. Além disso, as ações trabalhistas nas quais ainda não houve apuração do crédito, elas também continuam tramitando. Apurado o crédito, esse crédito é remetido ao juízo da falência, ao juízo da recuperação judicial. Os credores proprietários e os credores a título, aqueles credores que adiantaram valores ao devedor por meio de contrato de câmbio para exportação, também não se sujeitam a essa suspensão das execuções, além das próprias execuções fiscais. Essa é uma determinação do parágrafo 7º-B, que foi acrescido com a Lei 14.112. Antes, havia uma previsão expressa de que nas execuções fiscais não se suspendiam. Agora, há um temperamento dessa regra, dizendo que no caso das execuções fiscais, realmente não há suspensão, mas possibilita-se ao juízo da recuperação requerer a substituição da constrição sobre determinados bens, a fim de que haja também um consenso entre os credores, a fim de que haja uma facilidade na negociação entre os credores. Da mesma forma, a homologação de sentença estrangeira não fica suspensa. Bom, eu disse para vocês que no caso das execuções fiscais, o juízo pode determinar a substituição dos atos de constrição, a fim de que eles recaiam sobre bens que não são essenciais à atividade empresarial. Já no caso dos devedores proprietários e dos credores proprietários e dos credores de contratos de câmbio, o juízo da recuperação, ele pode determinar a suspensão dos atos de constrição. Vejam a diferença. No caso das execuções fiscais, o juízo pode determinar a substituição dos bens constritos. No caso dos credores proprietários e dos credores de contrato de câmbio, o juízo pode determinar a suspensão dos atos de constrição. Sobra, de qualquer forma, para todas essas possibilidades em que não há suspensão da execução, a reserva de valores. Todos os créditos trabalhistas ou que demandam quantia líquida, aquele que eu não sei ainda qual é o valor, estão sujeitos à reserva de crédito, ou seja, estima-se o valor que será devido e faz-se o requerimento de reserva de crédito para o juízo da recuperação. Além disso, pessoal, ficou claro hoje em dia que as prescrições que correm a favor do devedor também ficam suspensas. Se as execuções se suspendem, por óbvio, deveria-se também suspender a prescrição, porque o credor não pode ser prejudicado por um ato que não lhe é imputável. Se ele não pode executar aquele crédito, também não poderá correr contra ele a prescrição. Esse é um benefício que não pode ser retirado do credor. Se ele não pode executar, também não pode correr contra ele a prescrição, até porque não é um ato que depende dele. O STJ já entendeu também, pessoal, e ficam suspensas as prescrições em relação às prescrições aquisitivas em face do devedor no caso de falências. A gente poderia realizar uma aplicação analógica no caso da recuperação judicial e entender que também as prescrições aquisitivas se suspendem durante esse período de stay nas recuperações judiciais em face do devedor.
De novo, a regra de prevenção do juízo é aplicável nesse caso. Eu posso distribuir inúmeros processos de recuperação judicial, contudo, apenas o primeiro deles previne o juízo e a partir do deferimento todos eles são concentrados. Pessoal, uma regra também inserida pela 14.112 é a questão da convenção de arbitragem. Estabelecida a convenção de arbitragem antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, o administrador não pode negar a sua aplicação. O administrador judicial, portanto, deve obedecer à convenção de arbitragem anteriormente celebrada entre o devedor e algum eventual credor. A Lei 14.112 ainda previu de forma expressa uma possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela aqui no processo de recuperação judicial, ou seja, pode-se requerer ao juízo que ele antecipe os efeitos do deferimento da falência mesmo antes de analisar o pedido. Essa é uma possibilidade que ficou clara a partir do advento da reforma da Lei de Recuperação, além da previsão de vedação de distribuição de lucros e dividendos aos sócios e acionistas até que seja aprovado o plano de recuperação judicial. Isso também uma novidade introduzida pela Lei 14.112 que deixou claro essa proibição. Pela interpretação sistemática da Lei 11.101, essa proibição até já existia antes da reforma, mas a reforma veio deixar essa situação ainda mais clara. Até a aprovação do plano, a distribuição de lucros e dividendos fica vedada aos sócios e administradores, aos sócios e acionistas. A ideia aqui, pessoal, é exatamente preservar os interesses dos credores. São esses os fundamentos iniciais das disposições gerais acerca da recuperação judicial que se aplicam à falência e que acabam se aplicando também em alguns casos bastante específicos à recuperação extrajudicial. A gente avança agora para entender um pouquinho melhor sobre a verificação e habilitação dos créditos, tanto na recuperação judicial quanto na falência.